Olá, participante, tudo bem? Vamos fazer um balanço aqui do que aconteceu aí nos mercados no mês de junho. Bom, junho foi marcado por uma intensificação aí das tensões políticas, né, especialmente com os ataques aí entre Israel e Irã. Esse cenário chegou a preocupar bastante aí os investidores, bastante os mercados, principalmente por conta do risco, né, de uma alta, né, no preço do barril do petróleo, e a gente sabe que isso acaba encarecendo, né, a maioria da cadeia, né, aí de produtos. Mas, né, nós tivemos uma intervenção aí dos Estados Unidos que acabou trazendo um alívio, né, muito grande nos mercados. O barril de petróleo, só para a gente ter uma ideia, ele se manteve numa faixa controlada entre 65 e 80 dólares, né? O que ajudou aí estabilizar a tensão aí nos mercados, né, principalmente naquele momento. E com isso as atenções voltaram aí para os indicadores macroeconômicos, né? Inflação, atividade nos Estados Unidos, mercado de trabalho. Os bancos centrais continuam adotando uma postura mais flexível, né, da sua taxa de juros, da sua política monetária, acompanhando aí os dados, né, para decidir os próximos passos. Um ponto que ainda está no radar, né, dos mercados internacionais é a política tarifária dos Estados Unidos, né, que foi iniciada aí pelo governo Trump. Por enquanto, a gente ainda não sentiu o impacto relevante, né, dessas tarifas aí no comércio global, mas, né, para o fim de julho pode ser um divisor de águas. Isso porque termina aí o prazo de congelamento das tarifas aí para novas negociações bilaterais, né? Então o mercado está muito, né, atento a esse final de mês de julho. Tá? Enquanto isso, né, os mercados acionários tiveram um bom desempenho, né, no mês de junho, com destaque para as bolsas americanas. Esse movimento, né, favoreceu mais uma vez os mercados emergentes, esse movimento de aversão a risco, né, e enfraquecimento de dólar, que aí recebeu boa parte, né, dos recursos que saíram dos mercados envolvidos. O Brasil teve o fortalecimento do seu real, né, que ajudou a aliviar a pressão sobre a inflação. Isso permitiu aí o cupom aqui anunciar o último aumento, né, da taxa Selic de 25 pontos base, em que agora, né, se encontra no patamar de 15% e deve permanecer nesse patamar aí por um período prolongado. Foi o que deu, foi a interpretação, né, que nós tivemos aí do comunicado. A expectativa dos agentes aí de mercado é que a gente pode ver um início de ciclo de queda de taxa Selic se iniciando no final do primeiro trimestre de 2026. Daqui até lá, a expectativa é que se permaneça a Selic nesse patamar de 15%. Por outro lado, a tensão entre os poderes executivos e legislativos segue aumentando, o que levanta dúvidas aí sobre a nossa sustentabilidade fiscal. Mesmo assim, as curvas de juros apresentaram um fechamento de taxa, e foi um fechamento relevante, especialmente na ponta longa da curva. Nas nossas carteiras, nós tivemos um mês positivo, a estratégia de arbitragem entre Selic e IPCA trouxe bons resultados, contribuindo para o desempenho geral. Agora, com o fim do ciclo de alta da Selic, que está em jogo, quando começa, né? E esse é a grande questão, né? Quando começa esse corte, né, de juros e o tamanho desse novo ciclo. Então, né, internamente é o que mais se discute. A gente segue atento aí, pois a gente ainda tem um ambiente que exige bastante cautela, tanto pelas questões geopolíticas no exterior quanto pela instabilidade interna, com esse cenário político, né, que se desenhando para as próximas eleições. E a gente está muito atento a esse cenário e os impactos, né, nos mercados. Tá? Em relação aos nossos investimentos, iniciando pelo plano BD, em junho, desculpa, nós ficamos levemente abaixo da meta atuarial, né, tivemos um retorno de 0,58%, a meta foi 0,64%, mas no ano acumulado até o mês de junho, a gente vem superando a meta, né, 5,76%, que representa 101,61% da meta atuarial. Apesar do segmento de renda fixa ter superado a meta no mês, ter contribuído positivamente, a carteira de ações, que hoje é representada apenas pelas ações da nossa patrocinadora, a carteira de imóveis
e a carteira de estruturados, elas acabaram contribuindo de forma negativa no mês, tá? No plano CV, novamente, nós superamos a meta com folga, né? Tivemos um retorno de 0,73%, equivalente a 116% da meta atuarial no mês, e no ano, a gente está com 7,01%, o equivalente a 129% da meta atuarial. As estratégias de renda fixa foram as responsáveis pelo nosso ótimo resultado, as arbitragens de Selic versus IPCA. E aí, para encerrar, o Plano Família, que superou o mês, né, o patamar de 25 milhões de reais em patrimônio, encerrou o mês com 1,22% de retorno, equivalente a 111% do CDI no mês, e no ano acumula retorno até junho de 6,86%, equivalente a 107% do CDI. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo mês.